Teve jogador do São Paulo curtindo a postagem da saída de Zubeldia. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o assunto e fala também sobre Memphis Depay e a informação de que ele custa ao Timão 6 milhões de reais por mês. Essa história confere. Quero falar também sobre mexidas no Palmeiras, quem deve sair depois do Super Mundial de Clubes. Tudo sobre a estreia do Flamengo na Copa do Mundo. Quero falar também sobre Carlos Vinícius e a especulação de que o centroavante pode pintar no Galo. Tem novidades sobre Léo Jardim, que é do Vasco, mas interessa a Palmeiras e Cruzeiro. As últimas do mercado, bastidores, finanças e Igor Vinícius a caminho do Santos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias, antes só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, nessa você deve confiar. Minha sugestão para essa terça-feira, bem interessante no Super Mundial de Clubes. Estou fazendo 3 jogos dentro de uma mesma aposta. Preciso da vitória do Borussia Dortmund contra o Fluminense, da vitória ou do empate do River Plate contra o Urawa Red Diamonds e da vitória da Inter de Milão contra o Monterrey. Se esses 3 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$316. Para participar da Betano é super simples, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro e automaticamente esse bilhete já aparece para você apostar o valor que quiser. Combinado? Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade, beleza? Bora começar o vídeo agora sim com um giro de notícias e a primeira informação é que brasileiros ainda não perderam na Copa do Mundo de Clubes. Tem aqui 2 vitórias do Flamengo contra o Esperance, do Botafogo contra o Seattle Sounders e o empate do Palmeiras contra o Porto. A possibilidade maior de derrota vem justamente nessa terça-feira, quando o Fluminense estreia contra o Borussia Dortmund, time que terminou a temporada passada com 6 vitórias consecutivas, jogo marcado para as 13 horas. Importante contar que Botafogo e Flamengo se meteram numa baita fria para a segunda rodada. O Botafogo pega o PSG, atual campeão da Champions, na quinta-feira às 22 horas, enquanto o Flamengo enfrenta o Chelsea na sexta-feira às 15 horas. Quero contar que Lamine Yamal, um dos maiores jogadores em atividade no mundo, está em São Paulo curtindo férias. E ele foi um dos ilustres na NBA House, uma casa preparada para acompanhar as finais da NBA. Nessa segunda-feira tivemos mais uma partida entre o Oklahoma City Thunders e o Indiana Pacers. Para completar o giro de notícias, contar que Merentiel, ex-jogador do Palmeiras, é capitão e autor do gol de um dos gols do empate em 2-2 do Boca Juniors contra o Benfica. Merentiel, que inclusive foi eleito o melhor jogador em campo. Por outro lado, no Benfica, gols de 2 argentinos que são rivais do Boca. O primeiro deles marcado pelo Di Maria, que é torcedor fanático do Rosário Central e vai se apresentar à equipe argentina depois do Super Mundial. O segundo de Otamendi, jogador com enorme relação com o River Plate, que foi provocar torcedores do Boca depois de marcar o gol do empate. A saideira do giro de notícias, o Atlético Paranaense ofereceu $5 milhões por Kevin Viveiros, jogador que pertence ao Atlético Nacional e disputa a Libertadores da América. Preciso repercutir agora uma entrevista do pai do Neymar a um jornal francês chamado L'Équipe. O pai do Neymar admitiu que as negociações com o Santos avançaram, mas não cravou acordo. Dá uma olhada na frase, abre aspas, é boa a chance de renovação com o Santos, mas a negociação não o impede de ouvir outros clubes. A informação que eu tenho é de que está tudo acertado entre o Santos, o pai do Neymar e o próprio jogador, mas o Neymar ainda não assinou esse contrato que prorroga seu vínculo até a Copa do Mundo do ano que vem, porque tem a esperança de pintar nos últimos dias uma última proposta de um gigante do futebol europeu. Neymar, que inclusive viajou para os Estados Unidos e por lá deve se encontrar com times americanos que desejam sua contratação. Um deles deve ser o Inter Miami. Uma fonte muito próxima ao pai do Neymar me confirmou que existe essa proposta oficial dos Estados Unidos, mas não quis cravar se o Inter Miami é interessado. Frase do pai dele sobre o tema: vejo um mercado interessante. Nessa semana vamos a Miami conversar com clubes.
Temos que ouvi-los e decidir o que vamos fazer. Sim, existem clubes europeus interessados. Alguns estão na Liga dos Campeões e eles sabem que o Neymar é capaz de fazer uma ótima temporada porque o sinal está verde. Mas o mercado brasileiro também é interessante. Pergunta que eu deixo para você é: o Santos deve aguardar até que dia por uma resposta do Neymar? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Bora destacar agora a estreia do Flamengo no Super Mundial de Clubes, vitória por 2-0 contra o Esperance na noite dessa segunda-feira. Jogo tranquilo, sem grandes dificuldades. O Arrascaeta sempre ele abriu o placar no primeiro tempo e Luiz Araújo na etapa final deu números finais, vitória por 2-0. O Flamengo divide a liderança do grupo com o Chelsea, ambos venceram sua partida por 2-0. Chelsea fez 2-0 no Los Angeles FC. Precisamos falar do Arrascaeta, que marcou seu 13º gol em 27 partidas na temporada. Ele ainda soma mais 6 assistências, ou seja, 19 participações em gol em 27 apresentações. Jorginho fez sua estreia como reforço depois de ser contratado do Arsenal e deu o passe para o segundo gol do Luiz Araújo. Jorginho estava bastante contente com tudo que viveu nessa segunda-feira, abre aspas para o novo jogador do Fla: me senti muito bem. A minha primeira impressão no Flamengo é que é um grupo maravilhoso, de jogadores que querem caminhar na mesma direção. São jogadores de grande qualidade e isso acaba facilitando. Acredito que só temos coisas boas daqui para frente. Só para completar, importante registrar que parte da torcida do Flamengo que se concentrou atrás de um dos gols vaiou bastante o Gerson e chegou a chamá-lo de mercenário. Hora de falar sobre Igor Vinícius. Muita gente cravou que o Igor estava perto de virar reforço do Fortaleza. Durante o fim de semana conversei com o Marcelo Paz, que é o CEO do clube. Ele admitiu uma sondagem e parou por aí. Nesse momento, o Igor Vinícius parece mais próximo de virar reforço do Santos. Tratativas entre o atleta do São Paulo e o Santos estão avançadas. O Santos só precisa da concordância do São Paulo, que parece não criar grandes dificuldades, até porque há uma economia de cerca de R$300 mil por mês em salários do lateral direito, que não está fazendo parte dos planos da atual comissão técnica. Importante lembrar que o Igor Vinícius, se confirmado como jogador do Santos, passa a ter 80% dos direitos presos ao Peixe, 20% seguem com o São Paulo. Jogador que também foi especulado no Corinthians e no Vasco. O Corinthians acabou recuando por entender que não valeria a pena contratar um jogador que é reserva no grande rival. O Vasco quis sondar as condições, mas acabou por desistir, até porque o PH vive grande fase com a camisa Cruz Maltina. Só para completar o noticiário do Peixe, Léo Godoy, que estava emprestado ao Atlético Paranaense, foi vendido ao Independente, o que abre a lacuna na lateral direita. O Santos, inclusive, não descarta fechar com o Igor Vinícius e também se acertar com o Mike, embora, para mim, seja um custo muito alto para uma mesma posição. Só para completar, importante dizer também que o Santos chegou a sonhar com o Martirena para essa função. O nome foi descartado diante da grande pedida do Racing e surgiu um novo alvo. De acordo com a imprensa argentina, o Santos fez contato com o Huracan por Matko Miljevic, jogador que atua como meio atacante. O Santos ofereceu R$10 milhões por 50% dos direitos econômicos e a primeira proposta já foi recusada pelo Huracan. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro e a especulação do final de semana de que Carlos Vinícius pode virar reforço atleticano. Você lembra dele? Centroavante brasileiro de 30 anos de idade, que saiu muito cedo do Brasil, fez sucesso em Portugal com as camisas do Benfica e do Rio Ave, depois ainda passou por Fulham, PSV, passou pelo futebol turco, pelo Mônaco, enfim, viveu bons e maus momentos por lá, jogador livre do mercado, depois de não renovar seu contrato com o Fulham. Já havia contado para vocês que São Paulo, Botafogo e Grêmio tentaram entender as condições do negócio. Não havia ouvido nada sobre o Galo. Mandei mensagem para o Flávio Ribeiro, que é empresário do atleta. Ele respondeu o seguinte, abre aspas: ninguém do Atlético entrou em contato com a gente, pelo menos até esse momento, fecha aspas. Dá para entender a partir daí que o Galo não tem a intenção de fechar com esse centroavante, embora busque reforços para o ataque. A ideia de ter um camisa 9 é algo presente, mas especialmente jogadores de velocidade, o Cuca gostaria de aumentar as peças de reposição. Só para completar, em relação ao Carlos Vinícius, apesar de estar livre, não dá para imaginar uma negociação barata entre salários, direitos de imagem e luvas. Ele pede um valor superior a R$1 milhão por mês, cifras parecidas às que tinha lá no futebol inglês. Bora trazer novidades sobre Léo Jardim, goleiro do Vasco, cuja renovação de contrato segue emperrada.
A presença de Admar Lopes, o novo executivo de futebol do Vasco, tem causado esperança no torcedor cruzmaltino. É que o Admar já trabalhou em 2 clubes diferentes com o Léo Jardim no futebol europeu. E o Admar vai propor ao Léo Jardim a prorrogação do contrato com uma multa um pouco mais barata. Não seria uma multa baixa, mas uma multa mais acessível, que permitiria ao Vasco, em caso de negociação, receber algum dinheiro. Léo Jardim, que é alvo de Palmeiras, Cruzeiro, entre outros clubes, dá para dizer hoje que o Léo Jardim está entre os principais jogadores da posição. Já foram 4 propostas feitas pelo Vasco e recusadas pelo goleiro. A última delas, coisa de 10 dias, R$800 mil por mês. Entre salários, direitos de imagem e luvas, o Léo Jardim ganharia basicamente a mesma coisa do Verratti. O Léo Jardim disse não. É que além da questão financeira, o Léo também gostaria de fechar com um clube que brigue por títulos e nesse momento ele não vê essa perspectiva, pelo menos a curto prazo, no cruzmaltino. A presença do Admar, como eu contei, causa esperança num acordo, mas é só importante lembrar que como o Léo Jardim ainda não cumpriu os 50% dos jogos oficiais do Vasco na temporada, seu vínculo não foi prorrogado de forma automática como prevê o atual contrato. Dessa maneira, a partir de 1º de julho, se ele quiser brigar na justiça, dá para imaginar até o Léo Jardim assinando um pré-contrato com outro clube e depois correndo o risco de ter seu contrato prorrogado com o Vasco, o que causaria enorme confusão nos tribunais. Hora de falar sobre o Palmeiras, quem fica e quem sai do clube depois do Super Mundial de Clubes. Essa pergunta é super importante e está condicionada ao desempenho alviverde no torneio que está sendo disputado nos Estados Unidos. Dá para garantir que o Abel Ferreira, independentemente do resultado do Palmeiras, fica pelo menos até dezembro. A ideia da Leila Pereira é prorrogar o contrato do treinador português até dezembro de 27. Já em relação a jogadores, há 2 prateleiras. Uma de atletas que não fazem parte dos planos do Verdão. São eles Mike, Marcos Rocha, Lomba e Naves. Os 3 primeiros cujos contratos se encerram em dezembro. O Lomba quase foi parar no Fluminense. O Mike tem proposta oficial do Santos, enquanto o Marcos Rocha avalia seus próximos passos. Em relação ao Naves, tem negociações mais quentes com o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. A segunda prateleira de atletas do Palmeiras são jogadores com quem o Verdão conta, mas são bastante assediados por clubes de fora. Richard Rios é o campeão de sondagens. Já esteve na mira de clubes portugueses, ingleses e também espanhóis. O colombiano, que joga na seleção do seu país, deve ter ofertas altas. Outro que pediu para ser negociado é Piquerez, lateral esquerdo que procurou no início da temporada o Abel Ferreira, informando que precisava ser negociado em julho, sob o risco de não ter mais oportunidades na Europa por causa da sua idade. Gustavo Gomes também tem sido especulado, mas por clubes da Arábia Saudita. O desempenho deles e do Palmeiras no Super Mundial pode ser determinante para uma valorização ou então para a manutenção do atual preço. O Palmeiras assegura que se perder jogadores grandes, vai ao mercado para buscar reposição, inclusive com o dinheiro que vai entrar por conta dessas transferências. Preciso falar agora sobre Memphis Depay e a história de que o holandês custa 6 milhões de reais por mês ao Corinthians. Informação trazida nas últimas horas pelo Samir Carvalho. Fui checar com 2 fontes diferentes no Corinthians e ambas asseguram que é inviável pensar em 6 milhões de reais por mês. O Corinthians admite um pagamento de 4 milhões de reais mensais ao jogador. Todo o restante depende de variáveis que estão atreladas a metas estipuladas no contrato. Por exemplo, participação em jogos, participação em gols, títulos. Tudo isso pode fazer com que os vencimentos dele sejam elevados. Mas Corinthians parte de um custo de 4 milhões de reais mensais. Essa grana não inclui o staff do Memphis, que eu já contei para vocês. Corinthians assumiu gastos, por exemplo, com cozinheiro, segurança, pessoas próximas, mas esse custo não supera 150 mil reais mensais, informação que me foi confidenciada por uma pessoa importante do Corinthians. Ou seja, o pacote Memphis Depay não supera 4 milhões 150 mil por mês. Com a lembrança importante de que o patrocinador master do Corinthians arca com mais ou menos 1,5 milhão de reais mensais do holandês, todo o restante fica sob responsabilidade do timão. Memphis que tem proposta oficial do Besiktas, essa proposta não chegou ao Corinthians, até porque só depende do sim do jogador. Se o Memphis aceitar,
o Corinthians será comunicado do pagamento de uma multa rescisória de 10 milhões de euros, ficando o Timão com apenas metade desse valor, 5 milhões de euros. Tudo isso está estabelecido em contrato. Só para completar, em relação ao Timão, contar que Davi Pastor, lateral direito, de 25 anos de idade, brasileiro que pertence ao Farense, segue na mira do Corinthians. Ele foi sugerido ao Timão, foi avaliado pelo pessoal do Cifute, que gostou. Não dá para dizer que se apaixonou, que está completamente encantado. Nesse momento o Pastor tenta deixar o Farense, o clube português que foi rebaixado para a segunda divisão, tem feito o jogo duro. Vamos ver os próximos passos, qualquer novidade sobre o tema e eu conto para vocês, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo. Teve jogadores, no plural, que curtiram a saída de Luiz Zubeldia. Técnico argentino que pediu a rescisão do seu contrato nessa segunda-feira, tinha muito prestígio com os atletas mais antigos e veteranos, os líderes do elenco. Mas, como já era de se imaginar, os jovens não iam muito com a cara do treinador. E Mike, lateral direito, Henrique do Carmo, atacante, e Igão, zagueiro, curtiram a postagem que tratava sobre a saída de Luiz Zubeldia. Esses atletas, inclusive, durante o período de férias, por conta da pausa, por conta do Super Mundial, esses atletas voltaram para o Sub-20. Dá para garantir também, embora não tenha se manifestado, que o Rian Francisco deve ter adorado a saída do Zubeldia. Estava muito claro que com o treinador argentino, o Rian Francisco dificilmente emplacaria uma sequência de jogos. O William Gomes, que foi vendido para o Porto, já havia deixado o São Paulo reclamando do tratamento do técnico com atletas formados nas categorias de base. As únicas exceções de jogadores que vieram de Cotia e conseguiram emplacar com o Zubeldia foram o Lucas Ferreira e o Alves, embora o Lucas também esteja ganhando alguns minutos nas últimas partidas. Todos os demais que eu citei, a gente pode incluir também o Negruti, nunca estiveram nos planos do Zubeldia, que parece estar mais habituado e mas se sente mais confortável trabalhando com jogadores maiores do que jogadores formados nas categorias de base. Além do Zubeldia, saíram seus auxiliares, o Lucas Vivas, por exemplo, preparador físico do Zubeldia, já se despediu nas redes sociais. A grande questão agora em relação a Hernan Crespo, que não foi anunciado de forma oficial, isso é questão de tempo, deve acontecer nas próximas horas, é de entender quem chega com o Crespo. Eu já contei para vocês que o contrato dele terá duração de 18 meses até dezembro de 2026, mas o torcedor do São Paulo pode ficar despreocupado em relação a Alejandro Corran, que foi preparador físico do Crespo durante a passagem pelo São Paulo e alvo de muitas críticas, até porque o São Paulo não tinha um condicionamento bom e eram várias as lesões. Muito, segundo o São Paulo, na conta do Corran. Esse profissional hoje trabalha como auxiliar técnico do filho no Defensa e Justiça, na segunda equipe do Defensa e Justiça, e ao que tudo indica, não deve voltar para o tricolor. Qualquer novidade sobre o São Paulo e do mercado eu volto assim que surgir. Estaremos acompanhando o Super Mundial de Clubes. Só peço que vocês deixem like, se inscrevam no canal e a gente se encontra. Tchau, pessoal!